entendi a versão dele. Eu entendi, mas deixou claro, eu entendi a versão dele. Que tem outras versões. O presidente da Conafer tem outra versão, o Lindinho tem outra versão. O fato é que ninguém sabe onde está esta mulher. O fato é que não há uma criança nessa história. E tudo que existe, o que há de pior, aponta para Lindinho e Soraya Tronic. Eu explico. Entendi a versão dele. Eu entendi, mas deixou claro, eu entendi a versão dele. Que tem outras versões. O presidente da Conafer tem outra versão, o Lindinho tem outra versão. O fato é que ninguém sabe onde está esta mulher. O fato é que não há uma criança nessa história. E tudo que existe, o que há de pior, aponta para Lindinho e Soraya Tronic. Eu explico. Vou resumir aqui para não monopolizar e não deixar aqui os ás de pau jogando Tetris no celular. Ele, o Luiz Antônio Lopes, tem uma barraquinha de açaí e tinha uma menina muito bonita, mas muito perdida, viciada em drogas, que fazia um bico de entregar açaí, que ele devia vender no iFood, devia atender pedido, e também panfletava a barraquinha do açaí dele. Ela e uma coleguinha, uma outra menina. Ela fazia isso sempre para ganhar um trocado, e um belo dia ela não apareceu. Não apareceu um dia, não apareceu outro dia, e quando ela volta com um iPhone de última geração. E aí ele brinca com a coleguinha. Olha, tá vendo só como eu pago bem para entregar açaí e panfletar? E a amiguinha fala, não é isso não, seu Luiz. Ela tá metida com coisa braba, com treta braba. E o seu Luiz quer saber o que era, falou com a Marcela explicou o que era. Ele, segundo ele, por sentimento patriótico, quis saber do que se tratava para poder fazer alguma diferença e evitar esta trama diabólica, segundo ele. Voltamos para a TV, para o varal da Smart TV. Ora, então ele se apresenta como tio, vira um procurador da Marcela, passa, de certa maneira, a fazer parte desta quadrilha, se isso existiu, ele passa a fazer parte da quadrilha, segundo ele, como infiltrado. É claro, não é dado a ninguém fazer isso no direito brasileiro, mas ele fez por sentimento patriótico, segundo ele. Ele chegou a agendar uma entrevista com a revista Piauí, segundo ele, e ele deu a entrevista, fizeram toda a farsa, todo o teatro para a Piauí, e a Piauí não pediu o RG da moça, nem a certidão de nascimento da criança. O que todo jornalista tem que fazer em primeiro lugar, antes mesmo de ver a moça, eu quero ver o RG, eu quero ver a certidão de nascimento. Bom, todo mundo ficou feliz, o contratante do Lucas, que segundo o Luiz Antônio Lopes é o presidente da Conafer, que foi apresentado ao Lucas pelo Lindinho. Aliás, o Lindinho apresentou o Lucas apresentou o Lindinho, alguma coisa. O Lucas apresentou o Lindinho do PT ao presidente da Conafer, que era alvo da CPMI presidida pelo Alfredo Gaspar. Então aí engendrou-se a trama. Não se sabia que ele viria a ser escolhido como vice na chapa da oposição naquele momento. Ele era presidente da CPMI, o presidente da Conafer, um homem poderoso, era inimigo, engendrou-se essa trama, ele entrou de infiltrado para desfazer essa trama diabólica. O Lindinho, quando soube que a entrevista foi dada, correu com a Soraya Trambique para fazer a denúncia no STF. Mal sabia ele que a
matéria não seria publicada, porque o Luiz Antônio tinha mudado, falou, não, é o seguinte, isso aqui foi tudo mentira e eu tenho prova dos pagamentos que eu recebi. Agora, eu não sei se ele fez isso porque ele parou de receber o pagamento, porque vai lembrar, depois da entrevista, os pagamentos começaram a ir para o Lucas, segundo ele. Mas o fato é que a história dele se alinhava. A contradição, porque eu li tudo que saiu disso aí. Eu vi o depoimento e eu tentei ser objetivo aqui. A primeira contradição de que ele sustentou duas versões, segundo ele, é porque a primeira ele estava interpretando para poder denunciar a segunda versão. Porque se ele não levasse essa história mais adiante, ele diria, olha, estão tramando algo. E isso e nada para a imprensa é a mesma coisa. Não tem valor jornalístico. Agora, se a coisa já tivesse quente, matéria pronta, a denúncia foi feita, aí ele vem como, olha, era falso, é outra coisa. Então, se a história for real, a primeira versão ele deu diferente da segunda, porque na primeira ele estava interpretando. E a segunda grande contradição apresentada é que dos 16 mil faltavam 4, porque ele só tinha os comprovantes de PIX de 12. Esses 4, ele explicou, foram depositados em PIX na conta do Lucas, não na dele, por isso ele não tem o comprovante do PIX. E que ele sacou em dinheiro e deu metade para a Marcela. Marcela está, segundo ele, no Irajá, foi isso que ele falou? Acho que ele falou no Irajá, no Rio de Janeiro, parece que ela foi internada por dependência tóxica, mas o fato é que Lindinho e Soraya Tronic fizeram a pior parte. Fizeram uma denunciação caluniosa, sem ter o RG de uma moça, sem ter a certidão de nascimento de uma criança. Tudo com base em um diz que me diz. Mas é claro, tudo isso segundo Luiz Antônio Lopes, e é por isso que estamos abertos ao contraditório. Você quer fazer algum pequeno comentário disso? Alguém quer fazer algum pequeno comentário disso? Que seja pequeno. Não, por favor, senhor. Por favor. Bom, a gente pode lembrar que a CPMI, né, do INSS, ela teve seu início dia 26 de agosto de 2025. Vale lembrar que a Conafer, né, ela também está sendo investigada pela Polícia Federal, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Ela foi objeto de alvo da operação da Polícia Federal exatamente por descontos não autorizados dos benefícios de aposentados e pensionistas, ou seja, envolvido com o escândalo INSS. O senhor Luiz Antônio Lopes, ele deixa claro ali na versão dele, ele deixa muito claro que está vinculado a essa preparação antes mesmo do senhor Alfredo Gaspar, doutor Alfredo Gaspar, ser o candidato a vice-presidente da chapa Flávio Bolsonaro. Foi em decorrência da CPMI, de ele ser o relator da CPMI. Então, o ponto central para mim aqui, Pavinato, é ele deter os comprovantes. Ele diz que esses comprovantes estão de posse dele. Da polícia, ele anexou. Ele entregou para a polícia. Só os 4 mil que foi para o Lucas. O Lucas. E os registros telefônicos também, né, que ele informou. Que tem a questão lá do telefone que ele deu, que ele falou que era da Marcela para a Polícia Legislativa, na verdade era dele, porque a Folha ligou para ele depois. Né? A Folha ligou para ele depois. E o telefone era dele, não era da Marcela. Mas ele era o procurador da Marcela nessa farsa. Então, essa questão do telefone é também uma questão de só menos importância. Agora, tem-se que achar a Marcela. Porque não tem gente. Tem-se que achar a Marcela. Sim. E vale lembrar, tá? A Veja disse o seguinte: o Luiz Antônio Lopes quer dinheiro para falar do assunto. Foi isso que a Veja publicou, foi isso que todos os outros jornais e revistas reproduziram.
Luiz Antônio Lopes, que denunciou a farsa do estupro contra Alfredo Gaspar. A farsa da denúncia de estupro. Ninguém estuprou Alfredo Gaspar. Da denúncia de estupro contra Alfredo Gaspar. Ele pediu dinheiro para falar do assunto. Eu digo aqui, garanto, não pediu. O e-mail que ele mandou foi o seguinte, eu vou até ler para vocês aqui. Sou cidadão brasileiro que denunciou Lindenberg, etc, etc, etc. Mais de 50 jornalistas estão me procurando e tentando uma entrevista para elucidação. Mas não falo com jornalista. Quanto ao amigo, sei do seu caráter ilibado da sua seriedade. Se precisar, estou às ordens, e deixou o telefone. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para o alemão? Verifica se ele é ele. Porque se eu fosse a Piauí, eu ia verificar se a moça é a moça. Então, nessa história, antes mesmo da Marcela, está faltando a revista Piauí se pronunciar. Porque até agora eu não ouvi o lado da história da revista Piauí. Então, temos um passo anterior. Olha, eu vou trazer aqui, pula essa pauta, alemão, que isso não tem nada a ver. Eu quero falar da pior coisa do dia, vai para 2. Tá? Eu quero o Moraes. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.